Boa noite a todos e a todas. Meu agradecimento especial à nossa equipe técnica, né, que está me assessorando aqui na elaboração destas ideias, né, dos desafios para cidades urbanas como a nossa, cidades que nós queremos que possam ser sustentáveis. Meu agradecimento às pessoas que vão estar acompanhando aqui, ouvindo, assistindo, mandando sua mensagem, suas sugestões, seus questionamentos. Meu agradecimento também aqui, muito especial, ao vereador Marcelo Scarbosa, da capital, né, de todos nós, um ativista aí, né, desse diálogo de cidades humanas, cidades mais acessíveis, né, de transporte alternativo, que vai estar trazendo o seu conhecimento, né, sua contribuição importante aqui para este nosso diálogo. Também quero agradecer esta bióloga, né, que nós conhecemos aqui no trabalho da Fundação Metropolitana de Planejamento, um trabalho fantástico, né, que desenvolveu aqui por 3 décadas, né, e agora está fazendo doutorado em Lisboa, então vai trazer também o seu conhecimento, né, em planejamento de cidades, desenvolvimento urbano. Agradeço já também, chegou aqui na nossa sala, a Sandra Machek, né, que é arquiteta aqui, nossa conterrânea aqui de Esteio, minha vizinha também vai estar contribuindo, né, participou muito dos debates aqui do plano diretor, né, do plano de drenagem também, participa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Esteio e Sapucaia. Passo então rapidamente para vocês se apresentarem, né, depois dessa minha já indicação aí da presença e da colaboração de vocês. Muito bem. Vocês podem se apresentar então, fique à vontade. Deixamos as mulheres aí, Gilmar, ou vou eu? Vai tu mesmo, então. Vou eu? Tá bem, já que eu falei. Estamos então equilibrados hoje aqui, né? Isso, tá paritário, maravilha. Bom, então, Gilmar, boa noite, né? Boa noite a ti, a Karen, a Sandra, a quem está nos ouvindo aqui, o Marcos nos bastidores aí, toda a equipe, né? Bom, primeiro um prazer, né, participar de um bate-papo assim tão importante, né, que nós estamos vivendo momentos tão difíceis no país, no estado, né, nas nossas cidades, e a gente falar um pouco de futuro e de cidades mais humanas, né, dá até parece que a gente se sente vivo de novo, né, e parece que o mundo não tá, né, não se resume a uma histeria, eu diria assim, né, a debates de sobrevivência, de democracia, não democracia, né? Então, eu recebi o convite com muita felicidade por ter um olhar diferente, assim, e dizer que é isso, né? Depois a tua ideia de nós mesmos nos apresentarmos, acho que ela é muito interessante, né? Porque se o Gilmar fosse nos apresentar, ele tem que escolher algumas coisas para dizer de nós, né? E aí, sempre nessa escolha, ele vai tomar decisões, né? Então, geralmente, eu não gosto de apresentar as pessoas, eu até digo o nome, né? Ah, o fulano é professor, é isso, aquilo, mas o resto, bom, não vou ficar lendo o currículo todo da pessoa, né? Até porque daí teria que fazer algumas escolhas. Mas se eu fosse me apresentar, não posso negar, né? Eu estou como vereador hoje em Porto Alegre, digamos, já estou no 2º mandato e me colocaria assim como um ciclo ativista, né? É uma expressão um pouco difícil de aceitar ela, né? Porque não é porque tu usa a bicicleta no dia a dia que tu se torna um ativista daquilo, né? Não existe o ativista motorista, o ativista, mas sim, né? Acho que a bicicleta eu sou conhecido em Porto Alegre como vereador da bicicleta, né? Parece um título, assim, uma marca muito, digamos assim, que é pequena, mas na verdade não, né? Eu acho que a bicicleta ela tem justamente um símbolo de transformação, ela questiona um sistema, né? O sistema do uso que nós nos aprisionamos a um uso demasiado dos veículos automotores e tal. Então, ela é um elemento de questionamento a um sistema. Então, eu gosto desse rótulo do vereador da bicicleta, não fujo dele, né? Mas, claro que tento trabalhar várias questões, né, da sociedade de Porto Alegre, do Brasil, e não só o tema da bike. Então, acho que deu por aí, com uma apresentação, chega. Passei a bola. Obrigado, Marcelo. Valeu, Gilmar. Contigo, Sandra.
Vai comigo, Sandra Machek, arquiteta de Esteio, trabalho há 42 anos no Esteio. É uma vida. E a gente tenta fazer dessa cidade uma coisa melhor sempre. Muito bem. Contigo, Karen. Sobrou. Estou bem. Então, eu sou Karen Potter, eu sou bióloga, eu trabalhei na Metroplan por 34 anos com planejamento, inclusive com Esteio, né, que é a menor cidade, é o menor município da região metropolitana, mas ele é um dos maiores em outras coisas, em conteúdo, né. Eu sou ciclista também, muitos anos já, conheci o Esgarbosa pedalando, antes ainda dele ser vereador, né, nas massas críticas da vida, e agora eu me aposentei da Metroplan, vim morar em Lisboa para fazer um curso de doutorado em urbanismo, né? E aqui é muito interessante porque Lisboa é uma cidade muito interessante na medida que ela é uma cidade que tem muita área verde, né? Tem muito ciclista. A hora que a gente, tudo bem, eu moro em Belém, num lugar onde tem uma ciclovia muito, assim, com muito movimento, né? E então a minha tese, a tese que eu comecei a escrever o ano passado, ainda vou ficar com certeza uns 3 anos aqui, né, desenvolvendo essa pesquisa, ela tem a ver com a biodiversidade, né, o aumento, a diminuição da biodiversidade urbana e a qualidade dos espaços públicos. Então, tudo que eu vejo aqui em Lisboa, eu fico transferindo para a minha cidade, que é Porto Alegre, né? Eu sou porto-alegrense de nascença. E então é isso. Acho que chega. Tem muito a Tá bem. contribuir com a gente, Karen. Nossa, tens muito a contribuir com o Esteio também. Com E uma certeza. coisa, só uma coisinha que eu queria dizer, há 5 anos, eu vendi o meu carro, que eu amava de paixão e cuidava muito bem dele, e me tornei oficialmente uma ciclista. Eu ia para a Metroplan todos os dias, com chuva, com sol, as pessoas que me conhecem sabem que eu ia mesmo, né, de vestidinho, de sandalinha e a capa de chuva, se estivesse chovendo, né, assumir essa realidade, e aqui é a mesma coisa, né? Então, era isso. Muito bem. Vou fazer aqui, então, uma abertura. Mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer as pessoas que vão estar acompanhando esta live. Podem mandar suas opiniões, sugestões, críticas, contribuições. É assim que nós vamos buscar um crescimento, né? Pessoal, um crescimento como lideranças, como cidadãos, né? Nós estávamos aqui, né, Karen, te ouvindo. Esteio é o menor município, né? O menor território, não só da região metropolitana, com 32 quilômetros quadrados, é um dos menores territórios de todos os municípios do estado. Porém, ele tem uma concentração urbana muito grande, né? Então, isso traz novos desafios, novos problemas, né? Problemas do ponto de vista da mobilidade, da drenagem, do trânsito, do transporte. Então, nós estamos, né, na região metropolitana. Então, portanto, né, Sandra, que é urbanista, Marcelo, Karen, nós participamos, então, de uma região metropolitana que é uma grande metrópole, né? Se nós aqui temos menos de 90 mil habitantes, nós participamos da região metropolitana que tem 3 milhões de habitantes. Então, os problemas de Esteio não são diferentes dos problemas de Sapucaia, de Viamão, de Alvorada, né? O problema do transporte, por exemplo, o problema da superlotação do transporte, da falta de qualidade do transporte, né? O problema do saneamento, né? O problema da drenagem, são problemas recorrentes nas nossas cidades. Então, nós também precisamos ter ideias comuns, ações comuns da região metropolitana, né? Das gestões locais integradas, né? Com a Metroplan, com a Associação dos Municípios, com os consórcios, né? Para pensar soluções conjuntas, né? A partir das ideias. A gente tem iniciativas nesse sentido, mas eu confesso para vocês, como ex-prefeito, que a gente avançou pouco. Deveríamos trabalhar melhor, né? Legislações comuns, ações em todas as câmaras, em todas as gestões locais, né? Agregando os conhecimentos, né? Das entidades como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? Agregando o conhecimento das universidades, dos institutos, né, de educação,
tanto públicos quanto outras instituições, né, privadas, né. Queria falar da importância da nossa legislação municipal aqui, né, que nós implementamos, né, nas nossas gestões. Nós temos o maior percentual de transporte coletivo acessível, né, de transporte coletivo com ar condicionado, né. Isto foi um passo importante que nós demos lá há mais de 10 anos e hoje estamos tendo esta conquista. Nós também trabalhamos muito, né, e a Sandra aqui e outros profissionais da engenharia, da arquitetura contribuíram muito através da elaboração, da revisão, das permanentes discussões do plano diretor, né, na organização, na reorganização da cidade, né. Nós também, além do plano diretor, desenvolvemos aqui o plano de drenagem, né. É um dos poucos municípios, talvez 5 municípios no estado, tenham planos de drenagem, né, que foram elaborados, no nosso caso, que foi elaborado com recursos próprios, né, para poder ter, então, um mapeamento de todos os canais, arroios, córregos, né, e pensar soluções para os graves problemas que nós tivemos aqui por décadas, né, das cheias, né. Nós conseguimos enfrentar isso também com reassentamento, né, de mais de 200 famílias, também com a regularização fundiária de milhares de famílias que receberam o seu título de posse, a sua escritura, né? Reassentamento de retirada de famílias de beira de arroio, porque na década de 70 e 80 isso foi permitido pelas gestões locais, né? Porque as pessoas muitas vezes ocupam os locais por necessidade ou até por comercialização, mas eles só permanecem no local com autorização do município, que dá uma autorização para a companhia de energia e para a Corsan para eles ligarem, né, a água e a energia. Então, os municípios foram coniventes com isso, né? E depois acaba se tornando muito mais difícil, muito mais caro, muito mais oneroso você poder reassentar estas pessoas como nós fizemos. Nós também nos orgulhamos, né, da construção do primeiro dique, né? Que não é só um dique, ele é uma nova via de mobilidade de entrada e saída da cidade. E também, Marcelo, um dia nós vamos pedalar junto aqui, né, Karen? Nós também fizemos ali a primeira ciclovia do nosso município. Então, é toda uma reurbanização, paisagismo, né, arborização, educação ambiental, que eram locais de muito destino de lixo, né? Não só nesse local na beira do arroio, como depois aqui, para quem conhece, depois dos grandes condomínios da Morada 1, Morada 2, no final da Rio Grande, eram também locais de depósito de lixo. Hoje nós temos uma das melhores praças, né, a Praça da Artes e dos Esportes, né, conhecida como Praça do Céu, que tem inclusive teatro, biblioteca, espaço de skate, quadras, né, espaço de conhecimento, né, espaço também para os artesãos, né, um grande espaço de convívio, de conhecimento que nós desenvolvemos nesse local. Nós criamos mais e qualificamos, né, reformulamos mais de 15 praças em praticamente todos os bairros da nossa cidade, também com academias ao ar livre, que é importante, né, para a qualidade de vida, é importante para a saúde das pessoas de todas as idades. Nesses locais, nós também destinávamos profissionais, seja de educação física, seja profissionais da saúde, né, para poder estar interagindo com as pessoas para usar estes equipamentos. Então, foi todo um processo, né, construído de forma coletiva, né, com as opiniões das pessoas que moram nestas regiões. Também nos orgulhamos aqui do restauro de um prédio abandonado, o antigo seminário claretiano, que na nossa gestão era um espaço também de convívio, de conhecimento. Tínhamos ali a Biblioteca Quintanares, né, que foi idealizada por educadores, por alunos, né. Nós muitas vezes nos emocionamos nestes locais. Também criamos ali o espaço do Museu Municipal, né, que também vinha sendo gestionado, vinha sendo desenvolvido. E nós também captamos muitos projetos, né, para a urbanização de comunidades, né, para o desenvolvimento urbano, para a drenagem, para a pavimentação. Deixamos, inclusive, um legado, além do que nós realizamos, deixamos mais de 20 milhões captados, né, junto ao Ministério das Cidades, que deixamos para a gestão posterior, a nossa aqui, para poder continuar esses projetos, né, de pavimentação, de drenagem nas comunidades, e mais 20 milhões para reassentamento e construção de moradias. Esses projetos devem ser projetos com continuidade, projetos que tenham vida longa, né? A mudança, né,
para melhor das cidades, ela não acontece muitas vezes em uma gestão. É preciso, então, ter planejamento, né, como nós falamos aqui, planejamento urbano, né, plano diretor de drenagem, para que isso tenha continuidade. E eu também tenho humildade para reconhecer que nós não fizemos, né, o plano de mobilidade e o plano cicloviário, né? Então, são necessidades ainda, né? Por mais que a gente tenha tido iniciativas em ciclovias, em praças, como eu falei, também ciclofaixas, né, que nós fizemos lá na Vila Osório, né, do viaduto da Salgado Filho até a divisa com Sapucaia, nós não fizemos o plano cicloviário, que é uma necessidade, né, para você ter continuidade, né, para você poder ter esse desenvolvimento, né, das cidades com espaço para todos, né, todas as opções de transporte, de vida, né. Na verdade, essa mudança, né, Marcelo, que tu fala na tua vida, né, de tu usar mais a bicicleta. A Karen falou que vendeu o carro e ia para o trabalho, né, do trabalho para casa com a bicicleta. Isso é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, né. Então, todas as faixas de segurança também que nós fizemos acessíveis aqui na Avenida Presidente Vargas, ela então, no início, os carros, os condutores de veículos praticamente não paravam nessas faixas, né? Então, é todo um processo não só de fiscalização, né, mas é um processo de educação, um processo de mudança de comportamento. Assim como eu ando de carro e também gosto de andar de bicicleta, as pessoas também que andam de bicicleta, ou o idoso, o pai da gente, o avô, né, a pessoa que está com algum problema físico, né, ou o idoso, né, ou o cadeirante, também tem o mesmo direito, né, do condutor de veículos de estar naquela via ali, né. Então, esta via precisa ser qualificada, né, precisa ser remodelada, né, precisa ter um trabalho, né, permanente de educação para o trânsito, né. Então, a nossa mudança de mentalidade, né. A gente sempre andava muito mais com pressa do que hoje, né. Hoje, com a pandemia, a gente está repensando, né, a nossa forma de vida. Eu queria, então, fazer esta introdução, esta abordagem. Nós temos a riqueza do conhecimento, né, de cada uma e de cada um de vocês. Passo para ti, então, mais uma vez, Marcelo, para fazer tua fala de abertura aí. Bom, fazer tua contribuição. Isso. Bom, obrigado, Gilmar. Eu já teve uma pergunta aqui que apareceu na tela do André, né, falando sobre ciclovias, né, e que bom, assim, Gilmar, que você fala no teu período de gestão, né, que bom, a gente não consegue fazer tudo, ninguém tem a varinha mágica, né, mas eu acho que a gente já está num outro estágio, né, talvez há 10 anos atrás, quando a gente falava em ciclovia, deixa eu ver, tem uma outra pergunta, qual a importância da bicicleta na pandemia? É verdade. Pode ajudar a superar a pandemia. Bom, já falamos disso. Então, a gente chegou num outro estágio, né? Porque a bicicleta, até uma década atrás, ela era muito um elemento do lazer, tão somente, né? Ou era esporte, né? O pessoal do ciclismo de competição, ou era lazer, né? Basicamente é isso. Inclusive, as ciclovias em Porto Alegre, por exemplo, eram projetadas nesse sentido. Lá em Ipanema tem uma ciclovia, que foi a primeira, né? Uma ciclovia de lazer. Depois, lá no ano 2000, o então prefeito Tarso Genro fez um caminho dos parques, né, ligando os parques da cidade. Então, bom, mas a bicicleta tomou uma outra concepção, né, de uns 10 anos para cá, que é a concepção de um elemento de mobilidade urbana. E nesse sentido, aí vem uma grande questão, né, que o potencial de humanizar a cidade está muito ligado à bicicleta, ao pedestre, a questões de arborização, né, acho que a nossa chamada para a live aqui foi bem feliz, né, porque ela fala justamente isso, né? Uma cidade mais humana é uma cidade que primeiro as pessoas voltem a se encontrar, né? Claro, agora na pandemia, já respondendo a pergunta que entrou, agora não me lembro o nome da pessoa, mas o que a bicicleta pode ajudar na pandemia? Tudo, né? Por quê? Porque a bicicleta, assim como ela é um elemento de aproximação entre as pessoas, né? Por quê? Porque ela é uma contraposição ao uso do automóvel também, né? Não é nada contra ter automóvel. Eu tenho automóvel, acho que digamos assim, um conforto, é muito bom, carrega peso, você vai longe, enfim, né? A gente tem que não é uma luta contra o automóvel, a luta é contra uma cultura vinculada ao automóvel, ou seja, a pessoa precisa do automóvel para ir comprar pão na padaria, né? Para ela poder chegar de carro ali e mostrar, ou seja, o automóvel, em vez de ser algo que te transporta, ele se torna um status social, né?
mesmo que a pessoa esteja com as parcelas lá todas atrasadas e tal, mas o importante é chegar de carro ali, né? Então, isso é que nós temos que quebrar, né? Esse uso demasiado, esse uso desnecessário do automóvel. E aí a bicicleta, nesse momento da pandemia, ela tem se tornado uma grande solução, né? Tanto que em muitos países está se fazendo políticas públicas, subsidiando a compra de ciclovias, a compra de bicicletas, porque é uma forma segura de você se deslocar, né? Você está ali ao ar livre, não está dentro de um ônibus, né? O ônibus, mesmo que você esteja de máscara, é uma aglomeração de pessoas, isso a gente tem visto muito aqui em Porto Alegre, né? Os ônibus lotados, né? Nesse período, as pessoas de máscara, mas lotados os ônibus, eu acho uma extrema injustiça, né? Exigir que a pessoa vá trabalhar. Oi? Exigir que ela vá trabalhar e colocar ela dentro de um ônibus lotado, né? Então, que bom, assim, Gilmar, eu acho que sempre é tempo, né, de a gente planejar, né? O Porto Alegre tem, veja só, Esteio não tem um plano cicloviário, Porto Alegre tem, mas Porto Alegre fez o plano lá em 2008, né, apresentou na Câmara, é uma lei, né, aprovada em 2009, mas não sai do papel, né? Até agora passaram 10 anos e menos de 10% do que está previsto foi feito em 10 anos, né? Então, significa o seguinte, por trás tem uma decisão política a ser tomada, e essa decisão significa que em muitos momentos, né, a Sandra aqui pode falar, a Karen também, que trabalharam, né, em planejando a cidade, vai ter momentos que não vai ter jeito, tu vai ter que optar entre a bicicleta ou o automóvel, ou o espaço da bicicleta ou o espaço do automóvel. Então, realmente, eu sei que dói muito, né? Muitas pessoas estão acostumadas. Aqui em Porto Alegre teve vários debates, assim, de comerciantes que diziam, eu não quero ciclovia aqui na frente, né? Aí depois se entendeu que, na verdade, ele queria estacionar o automóvel ali, nem era tanto para os clientes, né? E onde foi feita as ciclovias, né? Por exemplo, na José do Patrocínio, ninguém faliu, né? Aliás, há todo um estudo que liga a bicicleta com o incentivo da economia local, ou seja, aquela empresa que tem uma ciclovia passando na porta da sua casa, ela também se torna uma via mais agradável, né? Porque ela se torna mais calma e, portanto, ela é mais aprazível. E onde é mais aprazível, as pessoas também investem mais dinheiro, né? Ou seja, compra ali do mercado local. Então, acho que sempre está em tempo de planejar a cidade, mas mesmo depois de planejado, tem as decisões difíceis. E eu costumo dizer o seguinte, né? Quando algum prefeito, né, ou candidato, enfim, diz, Marcelo, mas será que dá para fazer? Aí eu uso a seguinte expressão, viu, Karen, Gilmar e Sandra. Olha, o Fernando Haddad fez ciclovia na Avenida Paulista, né, o metro quadrado mais caro da América Latina. Então, se tu tá com receio de fazer lá na tua cidade, bom, vai ter briga, né, vai ter gente que vai se revoltar, mas posso apostar com vocês, né? É como é o caso da Karen aqui, ela abandonou o carro, né? Vendeu o carro e começou a usar a bicicleta. É difícil que uma pessoa, depois que começa a usar a bicicleta, volte para o automóvel, né? Porque ela experimentou basicamente a sensação de liberdade, né? É uma liberdade, você se sente livre, você se sente... E eu quero dizer o seguinte, ó, Esteio e Porto Alegre, eu sei que muita gente que mora em Esteio trabalha em Porto Alegre, certo? Bom, para tu sair de Esteio e até Porto Alegre, parece uma coisa de atleta, mas, gente, não é. Eu posso apostar com vocês que quem começa a pedalar, né, rapidamente se dá conta de que consegue ir longe. Então, assim, 20 quilômetros pedalando, claro, para quem nunca pedalou, não é pouca coisa, né? Mas depois de um determinado momento, não precisa ser atleta para fazer 10, 15, 20 quilômetros, pode ter certeza, né? A bicicleta, ela te leva muito longe, né? Num tempo... Aliás, tem uma cicloativista lá de São Paulo, a Renata Falzoni, que ela tem um slogan que é tá com pressa, vá de bike. Isso a gente já... Eu comprovo no dia a dia em Porto Alegre. Eu consigo ir rapidamente para os lugares porque eu estou de bicicleta. Se eu tivesse de carro, eu ia enfrentar congestionamento. Então, inclusive do ponto de vista egoístico, né, a bicicleta é até melhor, né, porque tu consegue chegar mais rápido nos lugares, no horário de congestionamento. Então, fica a dica aí para a gente topar essa briga, entre aspas, né, porque é uma boa briga, é uma visão de futuro das cidades, e eu acho que toda a região metropolitana, não vou dizer toda, né, mas ela poderia sim ter uma integração entre as ciclovias, né? Ciclovias e faixas e rotas de ciclistas, enfim, políticas voltadas à mobilidade segura de quem pedala. Eu acho que sim. Bom, então, Obrigado, Marcelo. Posso falar, já que ele falou, me provocou, né? Me senti provocada na região metropolitana. Sim. Então, eu vou dar o olhar metropolitano, né? Da bióloga. Então,
É assim, na Metroplan tem o plano ciclístico metropolitano, né? E é uma coisa interessante, nós fizemos alguns estudos, né? Nós temos a diretoria de transporte metropolitano lá, que se preocupa com a mobilidade toda, né? O transporte público. Agora, como já estou um ano e pouco aqui, eu esqueci meio que o português do Brasil, então aqui não se fala ônibus, é autocarro, né? Não se fala trem, é elétrico, então às vezes as palavras vêm um pouco, custam a vir, né? Mas, assim, tem uma realidade que a gente não enxerga, né? Então, normalmente a gente enxerga a bicicleta como assim, do uso da classe média, né? Então, mesmo nossas ciclovias em Porto Alegre, elas são mais em áreas, digamos, nobres, né? Tem no Bonfim, na Cidade Baixa, tudo, Ipanema, né? Mas tem aquele ciclista que vem há 10 anos já, de Esteio, de Sapucaia, né? E não é por uma questão que goste de bicicleta, é porque a bicicleta é barata e é o que ele pode fazer, né? Então, o índice também de atropelamento ali na 116 é muito alto, né? Não é reportado, não sei porquê, mas a gente sabe disso, né? Enfim, por estar da Metroplan, a gente tem um pouco de acesso a essas informações, né? Então, nesse plano ciclístico metropolitano, isso é observado, né? Essas rotas na região metropolitana como um todo, que esse é o papel da Metroplan, né? Enxergar a região metropolitana como um todo. E tem, por exemplo, um exemplo bem concreto, né? Muitos ciclistas vão de Canoas até a Ceasa, né? Então, pelo poder aquisitivo das pessoas, né? E vão de madrugada, né? Então, isso é um grande problema, né? Então, a Metroplan tem que se empoderar primeiro, né? Há muitos anos que, digamos, nunca houve um concurso, né? Então, nós estamos bem desestruturados, né? Mas é um órgão, se as pessoas se dessem conta da importância que a Metroplan tem, do poder que ela tem e poderia ter muito mais, né, investiriam muito mais, o Estado investiria muito mais na Metroplan, né. Fala uma ex-metropolitana, mas sempre metropolitana. Karen, a gente não tem segurança para as ciclovias ainda, né? Imagina a BR-116, qual a segurança que tem? Não tem Não como. tem nenhuma. Não, teria que criar uma estrada, uma ciclovia, né? Aqui, só desculpa, aqui em Lisboa, a bicicleta é incentivada agora, justamente com a pandemia, né? E isso que nos ônibus, os motoristas não deixam entrar se a pessoa está sem máscara, né? Não deixa, ele para, não abre a porta e a pessoa não entra, né? E eu já vi casos do motorista parar o ônibus, ou o elétrico, né, o trenzinho, parar, sair do seu assento, ir lá no meio do ônibus e dizer, o senhor coloque a máscara, porque tem pessoas que entram tiro, né? Então, aqui é muito interessante porque isso é levado a sério, né? Tanto a pandemia é levada a sério, né? Portugal agora é um exemplo, né, em relação à pandemia, mas também nessa questão da mobilidade, né? A gente vê que já entrei em outro assunto, né, mas a mobilidade é levada a sério, os motoristas são os melhores motoristas que eu já vi na minha vida, né, andam com aqueles ônibus enormes numas ruazinhas, mas é tudo isso um processo, né, e uma mudança de cultura é implantada aos poucos. Então, o que a gente pode fazer enquanto ciclista é dar o bom exemplo quando está na rua, né? Eu ando preferencialmente na rua mesmo, de capacete, fazendo sinal, e sou muito respeitada. Era tanto, por incrível que pareça, né? Em Porto Alegre, sempre foi respeitada, e aqui também, né? Mas a gente sempre tem que se cuidar, tanto quanto a gente anda de carro como de bicicleta. É isso. Obrigado, Karen. Contigo, Sandra. Mara, eu queria te fazer uma perguntinha. Como é que está, mudando um pouquinho de assunto da ciclovia, como é que está nosso esgoto cloacal na cidade?
Esteio cheira mal, Esteio cheira mal. Como está o nosso esgoto, que foi toda a estrutura feita e não se tem nenhuma previsão de quando será ligado? Tu tem alguma posição? A informação que eu tenho, não estou na gestão, tá? A informação que eu tenho que só no bairro Novo Esteio que foram feitas as notificações e as ligações, tá? Mas também a informação que eu tenho de moradores do Novo Esteio e de técnicos da Companhia Estadual de Água e Saneamento é que não está tendo ainda o tratamento do esgoto porque não alcançou a escala, né, de volume, né, de esgoto levado até a estação. Então, ainda há aí um atraso, né, em todos os sentidos, né. Nós estamos agora aí, mesmo iniciando o inverno, tem visto como estão os mosquitos aqui na nossa cidade? Exatamente. O cheiro, os mosquitos, né? Sim, é terrível. Oriundo da falta de tratamento, né? Oriundo do esgoto sendo colocado no arroz Esteio, no arroz Sapucaia, nas bocas de lobo, nos córregos, nos canais, né? E também a falta de limpeza, né? Desses locais, né? Desses espaços, né? Limpeza com manual, limpeza com pipa hidro, né? Que nós compramos e deixamos, né? Um pipa hidro novo, temos visto pouco ele na rua rodando, né? Limpando as redes. Quem é que é obrigado a cuidar disso? É a Corsã que fez a instalação? Quem? É conjunto, né? O poder local, o município é o que fiscaliza, porque na verdade o município concedeu este serviço para a Corsã, né? E agora nesta gestão foi renovado por mais de 30 anos. Então, se ele concede, está na própria concessão a fiscalização, né? Do município e do consórcio Procinos. Eles é que tem que fiscalizar. E qualquer denúncia da comunidade, de cidadão ou de vereador, também o Ministério Público. Não tem prazo, Gilmar, para isso ser concluído? Tinha todo um cronograma, né? Quando eu estava na gestão, nós tínhamos esse cronograma. E agora as entidades também devem fazer essa cobrança. Junto à prefeitura, no caso. Isso. Tá bom, Gilmar. A gente que mora aqui é muito difícil, tu sabe disso. Nós temos a poluição aqui da Petrobras, né, de outras instituições, de outras empresas, né? Foi desativada, não sei quem é que autorizou, a retirada da estação de monitoramento, a estação de monitoramento da qualidade do ar, que tinha aqui bem próximo, aqui, né? A Escola Ezequiel, ela estava numa área urbana, né? Não sei de que maneira autorizar a retirada, né? A FEPAM, ou quem é que, ou se o poder local autorizou, e levaram lá próximo da 448, atrás do Parque de Exposições. Então, a cidade, a parte urbana aqui da cidade, não tem mais um monitoramento do ar, que é um outro grave problema, né? Das doenças, né, respiratórias, dos problemas pulmonares, né? Semelhante ao que nós estamos falando aqui, né? Urbanismo, ciclovia, praças, né, qualidade de vida, né? Tudo isso, né, acaba tendo sintonia, acaba tendo relação, né? Tem coisas que têm prioridade, né, Gilmar? Teriam que ter certeza. Prioridade. E não se vê isso. Isso é uma pena. Essa questão da qualidade do ar, acho que é bem importante. A gente fez um debate há poucos dias atrás, né, aqui pela internet, né, e Porto Alegre é a mesma coisa, né? Porto Alegre tinha os medidores, né, isso no passado, eles praticamente foram todos desativados e precisou que um grupo de pessoas, né, preocupadas com o assunto começasse a tensionar, fizeram doações pessoais e tal, e colocaram, tem 3 medidores, fizeram um aplicativo que tu baixa na internet, né, e tu consegue ver a qualidade do ar em 3 lugares da cidade, né, mas assim, muito fruto de uma iniciativa cidadã, né, claro que depois procuraram a prefeitura, tinham já cobrado da prefeitura e não acontecia nada, então eu digo isso porque eu acho que o Gilmar deu um toque importante, assim, as pessoas não se dão conta, né, mas a qualidade do ar afeta diretamente, tem uma relação direta, a maior quantidade de mortes, geralmente no horário em que há mais congestionamento e mais poluição no ar, né,
Então, tem uma relação muito direta com infartos e outras doenças, né? Renites, bom, aí vai, doenças respiratórias de modo geral, né? E para quem acha que estar dentro do automóvel, né, com os vidros fechados, está livre das partículas, está totalmente enganado, né? A professora, a gente já teve conversas com estudiosos do assunto, assim, e a partícula entra e você respira, né? Então, tá todo mundo, até quem tá, né, estar de bicicleta na rua ou estar dentro de um carro, você está exposto da mesma forma, né? E aí, claro, a 116 é um corredor de poluição fantástico, né? Isso não tenha dúvida, né? Então, a Esteio e todas as cidades que são atravessadas pela 116, elas têm ainda essa situação, né, agravada, né? Agravada. Eu acho que todos que estão mandando perguntas, contribuições também estão falando, né, da necessidade de nós termos mais ciclovias, mais ciclofaixas, né, também o tema das praças, né, da arborização urbana, né, para reduzir também o aquecimento global, né. Nós tivemos um período intenso aí, né, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, praticamente até maio agora, com pouca chuva, né, com muito aquecimento, né, isso faz muito mal para a vida, para a saúde das pessoas, né. Então, também tendo um plano cicloviário, um plano de arborização mais consistente, mais qualificado, né, um trabalho forte de educação para o trânsito, educação ambiental, né, tudo isso vai trazer uma consequência em relação a melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, reduzir a poluição, reduzir o aquecimento global, a própria questão do congestionamento, né, das nossas vias, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque é um processo que a gente precisa ter coragem de fazê-lo, é preciso fazer com diálogo, né, com um processo respeitoso, né, ouvindo as diferentes opiniões, mas é necessário que a gente possa avançar neste sentido, né? É necessário que a gente tenha disposição, né, ousadia, coragem para avançar, né? Tudo aquilo que se fez até agora também sofreu alguns questionamentos, né? Algumas contrariedades, mas é um processo que a gente tem que conviver com ele e ter a perspectiva de evolução, né? Se a gente falasse aí há 20 anos atrás, né, na cidade ter ciclovia, poucas pessoas iam dar importância. Hoje isso é muito mais aceitável, muito mais importante, né? Então a gente precisa dar consequências, né, a essa nova realidade da vida das pessoas, da saúde das pessoas, né, ou da falta de saúde, né? Porque hoje a gente tem problemas, né, seja problemas de alimentação, seja problemas de obesidade, né, que acabam sendo também consequências gravíssimas, né, para a vida das pessoas de todas as idades, né? Problemas de estresse, né? Problemas que trazem consequências terríveis, né, para a vida das pessoas. Então, são esses diálogos que nós temos que ter na sociedade, nas escolas, né, nas organizações, né, para a gente poder ter construção de entendimentos, de consensos sobre esses temas e acreditar, sim, que é possível ter novas cidades, né? É possível ter novos espaços, né? É preciso que as pessoas também... Nós, quando fizemos aqui algumas plantações de arbóreas ou de flores ou plantio, por exemplo, na Presidente Vargas, a primeira vez que a gente plantou aqui flores ou palmeiras, uma semana depois não tinha mais nenhuma. Arrancaram, né, comercializaram, pisaram em cima. Eu disse, não, nós vamos insistir nessa ideia, nós vamos fazer novamente. E aí fomos indo, hoje está mantido. Hoje as pessoas sabem conviver, né, com as calçadas, sabem que não podem pisar em qualquer lugar, né, onde tem plantio, onde tem flores, né. A gente não muda uma cultura de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, né. É preciso ter persistência, é preciso, né, ter clareza do que nós queremos, né, para as cidades, para a vida, né, e ir trabalhando isso na nossa própria mente, né, muitas vezes, enquanto professor que temos aqui, arquitetos, vereador, ex-prefeito, nós temos que, muitas vezes, também ter a mente aberta, né, e acreditar na necessidade da mudança, né, das novas necessidades, né, e cada vez mais, né, hoje estamos aí frente a esse dilema da pandemia. Quem é que ia acreditar que poderíamos estar passando por isso, né?
Então, são novas realidades, novas necessidades. A gente precisa estar se reorganizando, repensando. Essa própria questão aqui, né, de desenvolver melhor as tecnologias, a comunicação virtual, né? Nós temos aqui, em grande parte dos nossos bairros, né, as câmeras que foram implementadas na nossa gestão, com isso tem a fibra ótica, né? Então, a fibra ótica tem que ser utilizada para melhorar, aprimorar os serviços, mas também está disponível para a sociedade como um todo, para que ela possa ter mais acesso, né, a estas redes, né, à inovação, à tecnologia, e tenha acesso a esta possibilidade pública, né? Não cada vez que precisar ter esse serviço disponível, ter que pagar, né, para uma companhia privada, né? Ter acesso gratuito, acesso público, né? Então, estas também necessitam muitas vezes de informação, de conhecimento, de mudança de legislação. Passo para vocês aí. Vai você, Karen? Acho que, Karen, te perguntaram como é que é a ciclovia. Vou falar da arborização. Ciclovias em Portugal, eu vi uma pergunta. Pois é, uma coisa que tem muito, assim, uma similaridade que tem de Porto Alegre e até a região metropolitana com Lisboa, é o terreno, né, o tipo do terreno. Então, se torna muito fácil, porque basicamente plano. Claro, tem morros, que nem aqui tem morros, Porto Alegre também tem morros, né, mas tem áreas que se vai, por exemplo, pode ir de Novo Hamburgo até Porto Alegre numa reta plana só. E aqui também é a mesma coisa, se vai ao longo do Tejo, né, do rio, que não tem muita diferença de altitude, né, de muitos quilômetros, é um rio baixo, né, digamos, plano, os rios são planos, mas tudo bem, não tem corredeiras, nem nada, né. E o interessante é que tem muitas ruas aqui que são arborizadas com jacarandá, né, então, jacarandá é nosso, né, e foi trazido para cá, como muitas outras espécies, né, e então, que eu gostaria de falar também era que justamente sobre a arborização urbana. Então, na época que eu trabalhava no Metroplan, muitas vezes a gente orientava municípios em relação às espécies a serem plantadas nas cidades, né, então, para não ter conflitos mais tarde, a pessoa planta uma árvore na frente de casa e, de repente, a árvore cresce e tapa a casa, né? Aí dá o conflito. Então, nós fazíamos muitas propostas, assim, de árvores para serem utilizadas na arborização urbana. Então, isso tem que ter um certo cuidado. E, por exemplo, no caso do jacarandá, até que é uma árvore um pouquinho grande para uma cidade, que nem Porto Alegre, que tem fios, né, tem postes e tem fios, né, mas é uma árvore que quando ela está florida e nós passamos embaixo, já se nota a diferença de temperatura para ruas que não tem árvore, né, e se sente o perfume das flores, que isso é um bem-estar para a população, né, e também atualmente se fala muito no bem-estar que as árvores trazem para as pessoas, né? Então, uma rua, uma avenida arborizada, ela também traz bem-estar. E qual é a diferença disso nas populações? São populações mais felizes, né? Mais felizes e tudo melhor. Sim. Cara, o Marcelo. Então, eu acho que a Karen deu uma dica, assim, né? Porque às vezes, quando alguém faz uma fala assim, isso aí deve ser um eco-chata, né? Deve ser um eco-chato, uma eco-chata que fica aí querendo defender as árvores e tal. Gente, a árvore ali, ela ela dá um sentido de qualidade de vida. Isso não é uma fala genérica, né? Ela melhora a questão do ruído, né? Ela absorve o ruído, a questão da poluição, da sombra, né? Do conforto térmico, né? Então, ter mais árvores... Eu, assim, eu sou do interior, eu não sou de Porto Alegre. E quando eu cheguei em Porto Alegre, né, viver em Porto Alegre, em 2000, há 20 anos atrás, como eu percebi que a cidade tinha sido pensada no passado para ter muitas árvores, né? Para ter muitas árvores. Realmente,
E é incrível como você vai para cidades do interior, que paradoxalmente, né, o interior teria que ter mais verde, e ao contrário, né, as gerações anteriores não pensaram, né, nas gerações futuras, e a árvore virou uma coisa que atrapalha, né, quando na verdade ela ajuda muito, né. Tem o Marcos, né, tinha me perguntado, ele colocou, Marcelo, não esquece de falar da importância da bicicleta na ciclovia. Eu tinha falado antes, né, que muitos países estão incentivando, né, o uso da bicicleta, Itália, França e tal, dando inclusive subsídios para comprar bicicleta, incentivos financeiros. Então, ela é realmente um elemento de mobilidade, né, ainda mais na pandemia, um elemento seguro, né. Mas, Gilmar, eu queria te fazer não é uma provocação, né, eu acho que uma futura gestão, né, que a gente espera, né, ela pode se comprometer com um conceito muito interessante, que é o conceito da cidade educadora, né? E aí a mobilidade urbana tem muito a ver com isso, né? Por quê? É uma razão muito simples, né? Porque as cidades, né, o ir e vir das pessoas no dia a dia, ele é uma situação potencialmente conflitiva, né? Por quê? Porque o espaço da rua e da calçada é um só, né? Não é infinito, e o tempo das pessoas é um só, quer dizer, ninguém gosta de ficar trancado numa sinaleira, trancado não sei o quê, né? Então, tempo e espaço limitados, muita gente circulando ao mesmo tempo, né? Então, tem um potencial muito grande, né, de ser também um lugar de educação da tolerância, da convivência, né? Então, eu te diria o seguinte, ó, eu, na entrada de Esteio, né, teria que ter uma faixa, né, já no primeiro dia da gestão, dizendo, não precisa ser no primeiro, né, estou exagerando, mas os primeiros temas, bem-vindo a Esteio, reduz a velocidade, né, reduz a velocidade. Porque a gente entrou, as nossas sociedades, né, entraram numa lógica de que nós temos que ser mega produtores, né? Nós temos que estar em todo lugar, nós temos que ir em tudo que é reunião, nós temos que estar em tudo que é lugar. Então, isso gerou um sujeito, né, um homem, uma mulher, né, que está desesperado, né, para chegar rápido num lugar, né? Isso é meio que atrasado, cumprir horários e tal. Então, como reduzir isso, né? Como baixar um pouco nisso? Acho que Lisboa, né, Karen, tem um pouco disso, é uma grande cidade, né? Mas o europeu, de modo geral, né, ele tem um pouco menos essa pressa, né, essa questão de chegar e tal. Bom, até porque ele é mais organizado, ele não sai de casa faltando 15 minutos para o compromisso, ele sai bem antes, se programa e tal, né? Mas é assim, pensar a cidade a partir das pessoas, né, e não da pressa, né? Aí, o que isso envolve? Uma série de questões. Por exemplo, né, será que o tempo para uma pessoa atravessar a rua é adequado? Aqui em Porto Alegre existem ainda sinaleiras de pedestres, né, que marcam o tempo ali, o cronômetro, e dão 8, 9 segundos para a pessoa atravessar a rua. E aí a gente se deu conta, nós fomos estudar isso ainda há 7, 8 anos atrás, por que era tão pouco tempo, né? E aí a empresa aqui de transporte e circulação, a IPTC, né, ela calculava, olha só como parece ser um tema técnico, mas, na verdade, por trás tem um tema de decisão política, de sensibilidade, que aí é o político, digamos assim, que tem que dar a linha, né? A IPTC calculava o tempo de travessia do pedestre com base na velocidade de caminhada do homem adulto, que numa escala internacional de velocidade de caminhada, o mais rápido é o homem adulto, né? Bom, então significa que a IPTC programava o tempo de travessia dos pedestres com base nos mais rápidos da sociedade e não nos mais lentos, né? Então, veja, você inverte um pouco a lógica e começa a pensar uma cidade para os mais lentos, para aquele idoso, para aquele cadeirante, aquela pessoa que não caminha na mesma velocidade de um homem adulto, né? Eu estou dizendo isso porque o nome que se coloca lá nessa escala internacional é homem adulto, né? Então, pensar tudo isso, né? Eu acho que Esteio, por não ser uma grande cidade, ela também tem uma chance muito grande de estabelecer algumas políticas, inicialmente testando, né? Que depois podem criar uma escala maior. Então, uma outra ideia, por exemplo, né? Na Inglaterra existe o ônibus a pé, né? Um monitor da escola, ele mapeia as crianças que moram na região e estão indo para a escola, né? Passa nas casas das crianças a pé, elas vêm com ele, né? Existem fotos na internet, quem quiser procurar e ônibus a pé acaba encontrando, né? Um monitor e umas 4, 5 crianças, claro, para que ele dê conta de cuidar, né? Não colocar as crianças em seguro. E essas crianças, ao invés de entrar num transporte escolar e tal, elas têm a possibilidade de caminhar 2, 3, 4, 5, 10 quadras, conhecer a cidade, né? Fazer já uma atividade física, que hoje essa é
é uma chaga da nossa sociedade, né? A gente tem crianças, né? A obesidade infantil está aí muito forte. Então, são tudo ideias, assim, que algumas podem ser um pouco utópicas, né? Outras muito simples de realizar, né? Uma outra que eu deixo a dica aqui para o Gilmar também, né? E para quem está nos assistindo de Esteio, um projeto que a gente protocolou na Câmara chamado Ruas de Convivência. O que é isso, né? Uma rua interna de bairro em que os moradores, a pedido dos moradores, ou seja, não é uma política de cima para baixo, é de baixo para cima, a pedido dos moradores, essa rua fica fechada no final de semana, né? Domingos e feriados, tá? Permite o acesso local, ou seja, ninguém fica proibido de entrar na sua casa, né? Se alguém está preocupado com isso, né? Os próprios moradores colocam ali os cavaletes, não precisa vir ali o órgão de trânsito todo domingo vir e tirar e botar os cavaletes, e você tem um equipamento público, né, na frente da tua casa, sem precisar gastar nada, né? Não gasta nada e tu cria um espaço de lazer, né, e de convivência. Daqui a pouco vai ter as crianças jogando futebol, taco, os vizinhos voltam a tomar chimarrão, ou seja, aquilo que era um lugar meramente de passagem se torna um lugar de convivência sem custo nenhum, né? Então, esses conceitos, assim, que não custam nada, né? Tem só que ouvir, estar sensível a isso, né? E transformar as cidades em lugares melhores de se viver, né? Simples assim, eu diria. Olha que interessante, Marcelo, você falou da cidade educadora, né? Isso. Nós já tivemos, né, em gestões anteriores aqui no município, esse slogan, né, de uma gestão, né? E tem um histórico aqui, né, Marcelo, Sandra e Karen, de investimento na qualidade da educação, na valorização dos educadores, né, na construção de políticas educacionais, também de forma descentralizada em outros espaços, né? Muitos educadores que têm saudade, né, desses momentos, né, seja da educação através do Mais Educação, do Programa Integrado de Inclusão Social, da educação de jovens e adultos, de programas para a juventude que nós já tivemos aqui na nossa cidade. E olha que interessante, o Jonas falou da importância de ter internet, que foi uma das pessoas que está nos acompanhando aqui, né? A importância de ter internet, Wi-Fi nos espaços públicos, né? Nós já tivemos iniciativas como esta na minha gestão, né? A Mara Rejane falou na importância para essas ideias que nós estamos falando aqui prosperarem, de ter educação e de ter informação, né, para conscientização das pessoas. O André, né, falou aqui de uma experiência que ele viu lá em Osório, no Morro da Borússia, onde ele viu uma placa lá, né? Cuidado com nossas crianças. Eu acrescentaria dentro dessas ideias que nós estamos falando aqui, cuidado com nossas crianças, cuidado com nossos idosos, né? Com nossos pais, mães, avós, que vivem nas cidades. Hoje nós estamos aí na longevidade, né? Eu converso e encontro pessoas aqui com 70, com 80 anos caminhando, andando de bicicleta, né? Indo nas praças, indo nos parques. Então, nós temos que qualificar as praças, os parques, as ciclovias e as faixas de segurança, né? As calçadas, né? Para termos calçadas mais acessíveis, pensando sim que as crianças, quando vão para a escola, quando vão para o lazer, não precisam andar na rua, tem que andar na calçada, né? E quando estão atravessando a faixa de segurança, quando estão nesses locais públicos também, tanto as crianças quanto os idosos, precisam de um espaço qualificado, né? Claro. Nós aqui em Esteio, né, que sempre tivemos uma preocupação muito focada nas crianças, nos adolescentes, no próximo ano agora, nós vamos ter mais pessoas acima dos 65 anos do que crianças de 0 a 14 anos. Então veja, né, que a evolução, né, mesmo que é uma cidade, aqui é uma cidade que tem 60 e poucos anos, né, que se emancipou de São Leopoldo, mas já tem, né, uma grande parcela de pessoas com mais idade, né, que precisam ter esses espaços, né, que precisam ter políticas públicas voltadas para eles, né? A mesma preocupação que a gente tem com as crianças, a gente tem que ter com os idosos, com as pessoas de mais idade. Então, muito interessante que as pessoas que estão interagindo, né, parte das mensagens que eu vi, talvez eu não tenha lido e visto todas, né, mas a gente precisa pensar assim, né, nessas iniciativas boas que as pessoas estão mandando para nós. Né? A Cidade das Crianças, agora aqui, estou recebendo do Everson. É isso aí. É isso aí. Eu lembro do professor Reni Landim, né? Redim da Unicinos, né?
teve vários diálogos e palestras com a gente aqui, né? O Redim falava muito, né, sobre o tema da cidade das crianças, né? Se uma gestão pudesse desenvolver políticas públicas voltadas para as crianças, esta cidade seria melhor para todos os homens e todas as mulheres de todas as idades. Eu sempre lembro, né, dessa mensagem que o Redim trazia para nós, né, quando ele vinha nos nossos diálogos aqui com a educação, em especial com a educação infantil, né, onde nós também temos um histórico, né, de muito crescimento, né, de muitas políticas públicas importantes. Não só que na nossa gestão nós zeramos, né, a fila de espera da educação infantil, mas da qualidade, né, que temos, né, historicamente aqui, voltada para a educação infantil, para o turno integral, né, são todas conquistas que deixam saudades, que foram marcas importantes. E muitas coisas, muitas lacunas que nós também cometemos, ou foram limites ou erros, né. Teve um espectador aqui, uma pessoa que no início aqui do nosso diálogo, eu acho que não tinha nem iniciado ainda, disse que aqui em Esteio praticamente não tem banheiros públicos, né? Então são carências, são limites, de fato, né? Que as gestões, né, que as cidades, né, precisam pensar, precisam dialogar e fazer com que isso aconteça dentro de uma perspectiva de educação, né? Alguém mais aí quer fazer uso da palavra? Estamos chegando aí praticamente no final desse nosso diálogo, que não vai terminar hoje, né? Vamos ter outros, né? Foram tantos temas aqui, né? Que passou pela questão da ciclovia, da urbanização, da arborização, né? Da saúde, né? De enfrentar o tema da poluição, do tratamento do esgoto, da qualidade da água, do ar. Pô, foram tantos temas que nós vamos voltar, né? Com grande parte deles aqui, né? E são temas riquíssimos, né? Que devem ser, de fato, expressados, né, trazidos à tona, porque são temas fundamentais para a qualidade de vida, né, para a vida que a gente acredita que deva existir, né. Com certeza, com certeza. Então, é todo um conceito diferente, né, todo um conceito de olhar a cidade a partir das pessoas, né. Essa questão da qualidade da água também, esse é um outro tema, né, a água virou uma como é que eu posso dizer, uma commodity, né? E que agora, né, tem toda uma ideia de como privatizar a água, como tornar ela uma mercadoria, né? Então também ter um conceito de que água não se nega, né? Que água é um direito e não algo que só para aqueles que podem pagar. Acho que é muito, muito interessante. Então, Gilmar, eu não sei se é uma rodada de tchau aqui. Fechamento. Né, de fechamento. Eu queria ter fechamento do dia de hoje, né? Dessa live. Né? Claro, a gente fez várias... O diálogo continua. A gente fez várias sugestões aqui. Eu fico bem feliz, assim, de te ver numa batida bem de olhar para a cidade, né? Com um olhar diferente, né? Não meramente como um lugar de ter que crescer PIB e um economicismo, né? Esses dias eu participei de uma live que fui convidado para tratar do tema do decrescimento, né? Ou seja, pensar que uma sociedade feliz, né? Como usou aqui a Karen, né? A Karen falou né? Quando tem árvore as pessoas ficam mais felizes, né? Também pensar nisso, né? Que uma cidade boa não é uma cidade só que tem a renda. Se essa renda não for dividida e se essa renda simplesmente incentivar um consumismo, né, não serviu para muita coisa, né? Tanto que alguns países já começam a falar em FIB, né, em vez de PIB, né, com F, né, que é felicidade interna bruta. E um dos elementos da felicidade é tu estar contente com as coisas que você tem, né? E não estou dizendo aqui, né, todo mundo tem o direito a ter um padrão de vida, né, digno, né? Mas pensar que se uma cidade, né, as crianças, por exemplo, né, souberem que aquele resíduo que ela produz, né, ela pode transformar numa composteira e que depois isso pode ser o adubo para as plantas da sua família, e etc. E aquilo pode gerar, inclusive, uma receita para a escola, né? Fazer compostagem num cantinho das praças e parques, composteiras coletivas, enfim, estou só idealizando, mas acho que a política tem um pouco isso, né? Tu jogar para frente, Marcelo, mas vai ter isso. Não, tá bem, vai ter 1000 problemas, eu não estou dizendo que é, mas o primeiro passo é ter a ideia, né? Ter a ideia e começar a implementar. E na implementação é que você aprende, né, coisas que você não aprenderia se não tivesse começado a implementar, até para mudar de caminho, né? Pode até mudar de caminho. Então, esses conceitos legais que o Gilmar tá
está trazendo aqui são muito importantes para apontar, né, outras saídas, né, e a gente, o que puder ajudar, contribuir, né, o conhecimento é sempre uma troca, né, e não alguém que tem ele. Então, eu estou muito à disposição, muito feliz aí que Esteio possa dar grandes exemplos aí para toda a região metropolitana e para todos nós. Até para Lisboa, viu, Karen? De repente, assim como os portugueses nos pegaram os nossos jacarandás, daqui a pouco eles vão estar se inspirando aqui em iniciativas de Esteio aí para poder melhorar Lisboa também, hein? Obrigado pelo convite. Com vocês aí. Mas a Karen volta de Lisboa, né, Karen? Sim. Volta, por favor. Quem sabe, né? Volta. A saudação final de vocês aí. Então, vou falar rapidinho aqui. Em primeiro lugar, agradecer esse convite, que foi um pouco em cima da hora, mas a gente sempre tem o que dizer, né? E lembrar também, caso as pessoas não saibam, né, que isso das plantas fazerem bem para as pessoas, isso é uma ciência, né, que se aprendeu isso quando foram médicos, inclusive, que perceberam que os pacientes se recuperavam mais rápido quando eles tinham uma janela voltada para árvores, né, para a praça, para o verde. Então, é muito pertinente que as pessoas saibam disso, que isso é uma questão de saúde pública, até, né, de ter uma cidade bem arborizada, né, e eu não sei se eu volto, mas eu fico Volto. sempre pensando como que eu poderia melhorar, como poderia, eu lembro de ti, Sandra, da época da Metroplan, do plano diretor de Esteio. Mas então eu fico pensando que para mim não existe só Porto Alegre, a região metropolitana é como se fosse uma filha para mim. É difícil de explicar, né, essa minha relação. Então tudo aqui eu fico pensando, tem a área metropolitana de Lisboa, né? Eu estou sempre comparando com a nossa, né? E teria, sim, sempre pensando em como que poderia melhorar, né, a nossa região metropolitana. Então é isso, me despeço e agradeço o convite. E prazer ver todos vocês, Edgar Poça. Obrigado. A tua despedida aí, Sandra. Boa noite e até a próxima. Seja breve. Tá bem. Da minha parte aqui fica um agradecimento muito especial a ti, Sandra, a ti, Karen, a ti também, Marcelo. Fiquei muito feliz, né, de vocês aceitarem o convite. Espero também receber por escrito aí as contribuições de vocês, né, a gente ficar interagindo, né, permanentemente, né. Agora há pouco ainda vi uma mensagem do Jonas ali, que ele diz que mudar é difícil, né, fácil é manter do jeito que está, né. Então, mudar é difícil e não mudar é fácil. Então, nós queremos mudar, sabemos que é difícil, mas com a contribuição de muitos, né, a cada quarta-feira nós temos, então, uma nova live, novas ideias, elas acabam interagindo, né? Porque muitas ideias de hoje vão estar sendo replicadas em outras vezes, né? Seja no tema da saúde, no tema da educação, no tema da cultura, né? Como nós tivemos ontem uma primeira rodada, né? Então, nós também queremos dizer para as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que vão receber depois este vídeo, essa mensagem, né? Não compartilhe fake news. Nós já temos muita violência, já temos muita maldade, né, na sociedade, no mundo. Vamos valorizar as coisas boas que são, a maioria são majoritárias, né? Vamos valorizar as boas ideias. Então, vamos multiplicar as boas ideias. Talvez multiplicando as boas ideias, né, compartilhando as boas ideias. Não só as minhas, não só das pessoas que estão aqui. Tem tantas boas ideias, né, em outras lideranças, em outras instituições, em outros espaços, vão interagir com as pessoas do bem, vão interagir com a ideia, né, de uma sociedade melhor. E a sociedade melhor passa por isso, a gente estar abertos, né, uma mente aberta, para escutar, para ouvir as boas opiniões, para ouvir inclusive as críticas, né, as sugestões que muitas vezes acabam batendo de frente, né, com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente pensa, né. A gente tem que deixar de ser mesquinho, deixar de ser conservador, temos que estar pensando cada vez mais que nós queremos um futuro melhor. Nós não queremos um futuro
da violência, nós não queremos um futuro da exclusão, nós não queremos um futuro da poluição, né? As pessoas muitas vezes, agora mesmo no verão, quantas vezes eu vi faltar água aqui, né? As pessoas reclamar da qualidade da água, da qualidade do ar. É, sim, um processo que muitas vezes nós somos corresponsáveis, né? Então nós temos que ter coragem de enfrentar isso, nos organizar para isso. Uma boa noite, né, de quarta-feira. Muito obrigado mesmo, né, a cada uma de vocês. Obrigado às pessoas que acompanharam, né, que assistiram, que mandaram mensagens. E nós também vamos querer mandar mensagens, né, para as pessoas que acompanharam, para os amigos que não tiveram a oportunidade de acompanhar. Nós vamos continuar multiplicando, né, através do nosso Face, né, Marcelo? De cada um das pessoas que estão aqui e das pessoas que querem continuar se comunicando, compartilhando a vida melhor. Obrigado. Muito bem. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite para vocês. Obrigado, Gilmar. Tchau, Sandra. Tchau, Karen. Tchau, Marcelo. Tchau, Karen. Tchau, Gilmar.